ali. Boa noite, pessoal. Então nós vamos começar. Para quem não nos conhece, o meu nome é Mara, este é o Rubens. Nós juntos temos trabalhado com desenvolvimento humano no canal Vida que Funciona. E o tema de hoje é sobre Autoestima. autoestima. E, gente, por que a gente trouxe esse tema? Ele tem uma relação muito grande com esse autodesenvolvimento que a gente vai falar, então vocês vão caminhar com a gente nessa informação, nessa construção de informação. Mas vamos entender o que é autoestima. Auto de próprio. Estima de valorização, de você entender, compreender e valorizar. E que Mais que a gente tinha falado Estima de gosto, de cuidado, de desejo, né? Então uma estima, um cuidado, um desejo, um gosto por algo. No caso, por mim mesmo, que é a autoestima. Então é um gosto, um cuidado, uma apreciação por mim mesmo. A grande questão que as pessoas colocam bastante e parece que pleonasmo, né? Autoestima e baixa autoestima. Vamos deixar isso claro. Autoestima é auto de si próprio. Autoestima, auto com U de autonomia, de automóvel. E quando você diz assim, baixa autoestima ou alta autoestima, esse outro alta seria o alta de elevado, tá? É uma estima própria elevada. Autoestima. Então, uma estima própria elevada. E a baixa autoestima é uma estima a si próprio em um nível menor. Então, vamos desenrolar tudo isso e vamos conversar sobre essa autoestima, que pode ser elevada ou pode ser baixa. Então vamos lá, gente. Quando a gente pensa na autoestima, a autoestima ela é um sentimento, digamos, é algo que a gente constrói na nossa infância. Então, desde o momento que a gente começa a ser cuidado pelos outros, que as pessoas que estão ali naquele cuidado, né, daquela vidinha que acabou de nascer. Então, pensa num bebezinho, se alguém está com um bebê na família vai perceber isso, né? Então todas as atenções voltadas para ele e são feitos reconhecimentos para aquele bebê. Então, a cada atividade que ele faz, os humanos adultos que estão em volta daquela criaturinha que acabou de nascer dão para ele inputs de se ele foi suficiente, insuficiente, foi mais do que suficiente. E ele vai entendendo o comportamento dele e como as pessoas consideram ele, se foi adequado, inadequado, super adequado, e procura agir sempre para atingir um resultado que lhe dá satisfação. Qualquer uma dessas que eu falei pode dar satisfação para a criança. A criança pode encontrar satisfação na inadequação e ela vai escolher ser inadequada. É uma escolha dela, independentemente muito do que seja feito. É a escolha. Porém, essa escolha tem ligação com recompensas, com percepções, com a questão de atenção, carinho, amor. Mas para não entrar nessa área, para entrar só na área da autoestima, é deste jeito, mais ou menos, grossamente falando, que a criança entende quem ela é. Então, ela percebendo quem ela é dentro daquele núcleo familiar, quem ela é dentro daquele núcleo familiar estendido, onde inclui avós e avós, no núcleo familiar um pouco mais estendido, que inclui os outros tios, primos, e depois no núcleo mais estendido, que já não é mais familiar, passa a ser comunitário, entre amigos e sociedade, e depois vai passar a se incluir no trabalho também. Então são círculos concêntricos que vão se expandindo na vida daquele bebê. Então, a partir do momento que ele começa a entender quem ele é ali dentro, como ele precisa se comportar ali dentro, ele vai se ver de um jeito ou de outro. Ele vai ter uma estima por quem ele é, maior ou menor. Ele vai gostar, ele vai entender, ele vai considerar que ele é super poderoso, nada de poderoso, um zero à esquerda. Então, essa formação de quem eu sou, de aonde eu estou na fila do pão, qual é o meu papel aqui, isso faz parte da autoestima. Então, uma pessoa que entende qual é o seu papel, uma pessoa que percebe aonde ela está, o que ela precisa fazer, o que ela gosta de fazer, o que lhe traz satisfação, qual é a missão de vida dela. Então, tudo isso envolvido dão para essa pessoa um potencial maior de ter uma autoestima, eu diria, equilibrada. Nem super autoestima
e nem baixa autoestima. Daí a pergunta que eu faço para vocês: como estão a autoestima de vocês neste momento? Como vocês estão? Qual tá o coração de vocês nesse momento? O que vocês percebem e falam assim, puxa, isso eu tenho que trabalhar na minha vida? Ou, né, nem me incomodo com isso. Nunca parei pra pensar. Não tô nem aí pra autoestima. Como que tá isso pra vocês? Deixa eu ver. Enquanto você fala. Né? Então, anotem isso e verifiquem, porque é importante vocês caminharem com a gente, com esses conceitos que a gente vai falar agora. A gente vai abordar todo esse fundamentação sobre autoestima, tanto por que leva, quais são os sintomas, como funciona. Então seria interessante que vocês pudessem observar isso na vida de vocês, como que tá. E se vocês tiverem perguntas, dúvidas, mandem pra gente, a gente vai conversando isso do decorrer do caminho também, tá bom, gente? Então a gente vai abordar uma coisa importante que eu quero abordar com vocês. A autoestima é aquilo que você acha de você. Não é, na verdade, a realidade de quem você é, mas o que você acha de você. Eu vou falar essa palavra acha com um exemplo pessoal meu, de uma vivência que eu tive. E quando eu fiz mestrado, eu chegava muitas vezes com um estudo científico e o nosso orientador, ele mandava a gente ler o estudo científico e compartilhar com todos os outros. Nós éramos em 12. Se chegasse alguém lá e falando assim, daí ele falava, né, o que você achou do estudo? O que você viu no estudo? Se você falou assim, eu acho que, ele te destruía. Você não tem que achar, você tem que ter certeza do que está falando. Você tem que ter uma opinião formada, não achar. Então, a gente gostaria de falar para vocês, não vale a pena a gente achar que a gente é, a gente tem que ter certeza quem a gente é. E para isso, a gente precisa fazer uma caminhada, pra gente não ficar só no achismo de quem a gente é, porque a gente pode estar errado daquilo que a gente acha que a gente é. Até porque a gente acredita que a gente é ou não é algo muito baseado pelo que nos é imposto, colocado de alguém ou situações que impõem uma impressão de mim sobre mim mesmo e eu me entendo insuficiente, incapaz, incompetente ou super competente, não condizente com o que é na realidade. Então é essa visão de quem eu sou, essa estima por mim mesmo, ela é construída pelo que eu percebo do meio, mas o meio traz muita coisa que não é real, ou ele traz uma realidade que eu desqualifico e fantasio sobre ela, ou com relação à minha capacidade em excesso, que eu me acho bonzão, ou na incapacidade total, onde eu me acho um incapaz de fazer qualquer coisa. Então, quando você desenvolve essa estima por si, essa percepção de quem você é, tem um fenômeno na análise transacional que a gente chama de desqualificação, onde a gente realmente desqualifica vários sinais para justificar aquela impressão que a gente tem da gente mesmo, que a gente formou até os 7 anos de idade. Então, quando a gente constrói uma ideia de quem a gente é até os 7 anos, a partir dali a gente tende a buscar justificativas para comprovar aquela decisão inconsciente lá do passado. Por isso que muitas vezes a gente fica preso em uma rede que parece que você não consegue despregar dali. Por mais que você queira fazer diferente, se comportar diferente, ter resultados diferentes, parece que você não sai, porque a sua autoestima, o seu entendimento do que você pode ou não pode, está construído sobre base do que você aprendeu lá no passado e você não consegue desconstruir porque você desqualifica as informações. Por exemplo, se você diz que você não consegue fazer algo, você está desqualificando as informações de realidade que mostram que sim, pode ser possível, demanda este e este passos para que você chegue lá. O exemplo mais básico da vida é, não consigo aprender uma língua estrangeira, diferente da minha que eu falo. Não, você não consegue se você nunca começar. Então, a partir do momento que você começa, faz aula, estuda, faz atividade, ouve áudio, ou vê vídeo, naquele idioma, você começa a construir um processo que vai findar em curto ou longo prazo, depende do seu empenho, da sua facilidade, depende de N fatores, mas em um prazo X, você vai aprender a falar um pouco daquela língua, ou se não, você vai ser um expert em falar aquela outra língua que você decidiu aprender. Porém, o que não pode acontecer é a tua autoestima baseada em fantasias sobre informações do presente que você desqualifica, baseado no que você entendeu de quem você é lá no passado, te impedem de iniciar um processo na sua vida, por exemplo, de aprendizado de línguas. Por isso que para você definir se você tem ou não uma boa autoestima, é importante você avaliar
Eu me conheço? Eu sei quem realmente eu sou? Então, a autoestima está baseada, ela está embasada para você poder realmente definir isso. É importante ter o autoconhecimento, né? Então, tudo isso que o Rubens comentou faz parte desse autoconhecimento, que é isso que a gente tem promovido e trazido para vocês, dizendo assim, gente, vale a pena, vamos lá. Quanto mais você se autoconhecer, mais próximo da realidade a sua estima por si vai estar. Então, quanto mais autoconhecimento, quanto mais você souber a respeito de si, baseado em fatos e dados da realidade, e não fantasiosos, lá do meu pai antigo, não do pai fisiológico, da minha estrutura psíquica que se formou na minha infância, do meu pai ou da minha criança, que um dia eu fui, senti e vivi. Então, esses dois estados de ego contribuem para você analisar a realidade. Então, quando você consegue um processo de descontaminação do seu adulto para entender os dados e fatos, você está se autoconhecendo como você realmente é, com seus potenciais e limitações, que vão te permitir, portanto, o autoconhecimento, ter uma autoestima adequada à realidade. Porque a gente coloca... Quem já não teve aquela sensação assim, nossa, hoje minha autoestima tá lá no chinelo. E às vezes... E às vezes, na verdade, não é uma questão só daquele... É um momento, é uma situação, não é que você tenha uma autoestima. Então, vamos lá. Além da autoestima, além do autoconhecimento, nós temos a palavra autodesenvolvimento. Então, só para deixar claro aqui, nós estamos falando hoje sobre autoestima. A autoestima ela é embasada, para você entender realmente como está a tua autoestima, a gente tem que ter autoconhecimento. O autoconhecimento. E para isso entrar em desenvolvimento, você precisa ter o autodesenvolvimento, que é colocar em ação todas essas coisas que você tem enxergado em você. Você verifica uma qualidade ou um defeito seu. Você tem a possibilidade de mudar isso através do autodesenvolvimento, que é um outro degrau que a gente vai estar trabalhando em breve, mais situações e mais informações, mas é importante entender as definições, gente. Porque senão a gente fica falando e todo mundo entra num senso comum, achando que é tudo a mesma coisa. Não, são coisas bem diferentes. Autoestima é o que você acha de você. Autoconhecimento é aquilo que você busca entender lá dentro para realmente saber quem é você. E autodesenvolvimento é a forma como você vai trabalhar com todas essas informações para ser aquilo que você quer ser. É uma jornadinha, né? E dentre essas três aí eu vou introduzir um outro termo que é importante no processo de autoconhecimento para poder balizar a sua autoestima, que é a autoaceitação. Simplesmente aceitar quem você é também pode ser inadequado. Porque esse quem você é, às vezes é quem você acha ser. Como a gente falou, é uma visão enganosa de quem realmente você é. Então a autoaceitação precisa ser trabalhada da seguinte forma: se eu descubro algo a respeito do meu comportamento, do meu pensamento, que está ligado lá com o meu passado, eu entendo as questões, eu preciso primeiro entender que foi um processo na minha vida com o qual eu sobrevivi. Então eu tenho que ter essa aceitação de que foi assim que eu dei conta de fazer. Ok. E a partir de agora eu decido um processo de mudança. Eu não vou deixar de fazer automaticamente aquilo que eu percebi que eu precisava deixar de fazer, mas eu busco a cada dia mais não fazer aquilo. Então é uma forma consciente de transformação, aonde eu aceito, então entra uma autoaceitação de quem eu fui e de quem eu sou, e essa parece básico e óbvio, mas o óbvio não existe. Eu sempre falo isso porque o óbvio é só óbvio para quem fala. Então, você tem uma experiência antiga e você se julga hoje, por exemplo, inadequado, tua autoestima está baixa ou está alta demais, uma super autoestima, por entender que você foi e se comportou de um jeito. Quando você percebe que essa tua autoestima está deturpada, digamos assim, através do autoconhecimento, você precisa acolher esse sentimento a respeito de tudo que você deu conta de fazer, pois afinal você chegou onde você chegou porque você se comportou daquela maneira que você acreditava ser, independentemente se a tua estima era alta ou baixa, se você acreditava capaz ou incapaz, mas você chegou onde você chegou justamente porque você funcionou daquele jeito.
Se teu processo de decisão passa por mudar este comportamento para que você atinja resultados diferentes, aí entra a necessidade dessa questão da autoaceitação, aceitar que foi assim e planejar o processo de mudança. Então, são vários altos, né? Altos, altos e baixos. Autoestima, autoconhecimento, autodesenvolvimento, autoaceitação. São termos parecidos, mas totalmente com conceitos diferentes e que servem de degrau para vocês conhecerem e caminharem sobre isso. E hoje o tema é autoestima. Os outros eles vão entrar de vez em quando na nossa fala, mas o foco principal do que nós estamos falando aqui hoje é sobre a autoestima. Esses 4 termos, eles se interrompem, né? Eles são como retas que se cruzam. Então, de quando em quando, precisa do conceito do que é autoaceitação, autoconhecimento e autodesenvolvimento para entender a questão da autoestima. É por isso que a gente trouxe, gente, desta forma, para ficar didático, porque senão os conceitos, esses nomes todos já estão no cérebro de vocês. E daí quando a gente chega falando algum termo, embola, porque isso eu já sei. Será que sabe realmente? Quando a gente começa a separar, você olha e fala, tem diferença. E essas diferenças são importantes. E isso esbarra na autoestima da seguinte maneira. Eu estou passando um videozinho ali no meu feed de notícias, a pessoa começa a falar, isso eu já sei, eu passo adiante. Isso é minha super autoestima falando para mim, isso você não precisa ouvir porque você já sabe tudo deste assunto. Eu estou perdendo uma grande oportunidade de aprender algo novo, porque aquela pessoa às vezes conhece coisas que eu não conheço. Eu estou perdendo a oportunidade de atualizar o meu quadro de referência. Então, eu tenho por hábito, mesmo que seja um assunto que eu domine, por exemplo, desenvolvimento humano, eu tenho por hábito ouvir o que as pessoas estão falando a respeito. Inclusive para checar, às vezes uma ideia nova, às vezes vem uma atualização diferente, às vezes eu confirmo que eu estou certo naquilo que eu estou acreditando e às vezes eu falo, poxa, talvez tenha um viés diferente que seja também interessante. Então, quando a gente se acha que está podendo, ou que está sabendo e que não precisa daquilo, isso é, dentro desse tema que a gente está trabalhando, também a autoestima superfaturada. Você acha que está dominando e nem sempre está. Às vezes você está perdendo uma bela oportunidade de atualizar o seu quadro de referência, que faz com que a gente possa entrar na seara do real desenvolvimento. Apenas conhecer algo e bater ele de frente contra o seu quadro de referência e refutar tudo que for diferente, você não está atualizando, você só está defendendo o seu quadro de referência para que ele não se altere. E isso não é adequado. Para você sofrer o processo de desenvolvimento, realmente você precisa atualizar esse quadro. E atualizar é absorver conhecimentos diferentes, daí lá dentro pensar a respeito, sem se contaminar com as suas ideias, pesar na balança o que você acha e daí você toma uma decisão e atualiza ou não o quadro de referência. Sim, isso serve para mim, fica. Não, isso não serve para mim, sai. E essa questão da autoestima faz com que a pessoa muitas vezes... Esqueci o que ia falar. Não sei o que você ia falar. Gente, desculpa. Vamos voltar para a autoestima. Lembrei. Na verdade, a autoestima, muitas vezes, quando você conversa com as pessoas, e a gente fez essa pesquisa antes de fazer essa live, a gente conversou com várias pessoas e você pergunta assim, como que tá a tua autoestima? E sabe o que vem de informação? Ai, tá tão ruim, tô precisando me arrumar. Nossa, minha autoestima tá tão baixa, tô precisando me ajeitar melhor. E linka a autoestima com a imagem. Gente, isso é muito frequente, eu não sei se para vocês fizeram esse link quando vocês começaram a assistir essa live. Quando fala de autoestima para vocês linkaram com imagem, com autoimagem externa? Muitas pessoas chegam, né, e se desculpam pela péssima aparência, por estarem, né, sei lá, se achando inadequados na vestimenta, no pentear o cabelo, na maquiagem, se desculpando por estarem daquele jeito. Hoje não levantei, minha autoestima não está muito boa hoje. Na verdade, autoestima não tem relação direta com a imagem. A imagem e a autoestima passam, de novo, são retas que se cruzam, mas uma não depende da outra, a outra não depende da uma. Então, autoestima é uma coisa e como você se veste ou como você está de aparência, a quantidade de rugas que você tem ou não tem relação direta com a sua autoestima. Como eu falei, elas se cruzam em algum momento, porém uma coisa é independente e diferente da outra. Claro que você se você se melhorar, você se cuidar. Entra outra palavra com auto, o autocuidado faz parte
E daí no autocuidado a gente tem sim essa questão do cuidado da beleza, do cuidado da vestimenta, esse capricho conosco mesmos para nos apresentarmos bem para os outros, né? Isso também faz parte, né? Tem um viés passando pela autoestima. Só que eu sempre brinco, esse arrumar-se bem para o outro, o quanto é você honrar a presença do outro querendo se apresentar o melhor possível para ele, mesmo não sabendo o que para ele é melhor possível. Para ele o melhor possível pode ser uma havaiana, uma bermuda e sem camisa o homem, e de preferência a mulher, né, com camisa. Mas enfim, você não sabe o que é o melhor para o outro, mas essa tentativa de agradar o outro para que o outro entenda que ele é bem-vindo e bem-quisto e você está fazendo o melhor possível dentro do que você tem disponível para ele. Ou pode ser uma tentativa de esconder algo atrás daquela maquiagem toda, daquela roupa toda empolada, para mostrar que você é alguém que você sabe que você não é. Então a imagem, a questão dessa estima pelo cuidado visual pode ser algo justamente ao contrário de uma autoestima boa. Então quando você olha uma pessoa super bem vestida, não necessariamente significa que ela tem uma autoestima poderosa. Às vezes ela está com questões na autoestima dela que justamente ela se monta daquele jeito para parecer bem e não está realmente bem. E é importante, gente, a gente trazer essas informações. Eu sei que fala, meu Deus do céu, então peraí, como funciona tudo isso? Me arruma ou não me arruma? Se arruma. Sim, vai ajudar muito em você se gostar e ter uma autoestima que vai fazer cada vez um crescimento maior, mas precisa se conhecer. O foco que a gente vai bater aqui autoconhecimento. É autoconhecimento. O que lhe agrada? Lhe agrada estar bem vestido? Se vista bem. Lhe agrada estar bem maquiado? Se maquie. Lhe agrada fazer botox? Faça botox. Se for para agradar o outro, talvez você precise pensar 2 vezes, né? E a gente... Hoje eu tô... Memória fraca. Uma coisa que eu percebo muito claramente é assim. Tem pessoas que se protegem e colocam como uma barreira, tipo, eu sou segura e eu faço uma representação de uma autoconfiança muito grande. Então a pessoa olha e fala, nossa, aquela lá tem uma autoestima maravilhosa. E quando você começa a conhecer e conviver com a pessoa, você descobre que ela também tem muros baixos, porque todo mundo tem. Então se você olha pra você e fala, poxa vida, eu tenho uma autoestima baixa. Eu acho que ele parou. Eu acho que travou. Se você olha e fala, não, eu tenho uma autoestima baixa, eu não tô legal e tudo mais, saiba que tem momentos, são momentos que você tá, tem momentos que não, mas o autoconhecimento você vai conseguir reverter isso. Eu vou comentar com vocês uma história de uma pessoa que era um exemplo muito grande de segurança e de autoconhecimento e de ela vivia no mundo nosso escolar, nós éramos adolescentes. Ela tinha uma segurança muito grande, tanto que toda vez que a gente precisava de alguma coisa, a gente cutucava a pessoa e falava, vai lá falar com o professor, que a gente sabe que você tem uma autoestima boa e você tem segurança para conversar com os professores e organizar isso. E era sempre a pessoa que era usada para isso. Um dia nós fomos ao shopping e ela estava no shopping junto conosco, um grupo, e ela chegou e falou, ah, que legal essa coisa aqui na vitrine. E todo mundo olhou e falou assim, não, mas espera aí. Como que... entra lá e pergunta o preço. Ela falou, ah, não, tenho vergonha. Eu tenho vergonha? Não vou perguntar de jeito nenhum. Falei, como assim? Você não vai perguntar o preço de numa loja? A pessoa tá ali, o atendente tá ali justamente para falar com você. Ela quer te atender. É uma possibilidade de venda. Não vou, morro de vergonha. Daí nós olhamos todos que achavam aquela pessoa extremamente segura, com uma autoestima super boa, nós entendemos que todo mundo, gente, em algum momento tem uma situação que pode travar. E daí nós começamos a perguntar e tentar entender, e ela comentou que, na verdade, desde a infância, a mãe dela falava assim, que não deveria entrar numa loja e pedir se não comprasse. Ou compra, ou não entra na loja. Olha o conceito colocado desde de criança, achando que realmente ela precisava só perguntar por um valor se tivesse. E eu falei, menina, você percebe que o profissional tá lá, ele quer vender, ele vai ficar feliz de te mostrar, porque é 50% de chance de fazer uma venda. Não, mas eu sei que eu não vou comprar, eu não tô com dinheiro agora, eu não vou comprar, então eu não vou perguntar. Então, olha a insegurança gerada dentro de uma situação que não precisava, né? Então, vocês devem já ter vivido isso. Olhem na vida de vocês e observem que momento vocês são seguros, que momento que vocês são inseguros.
Uma coisa que eu sempre trago para vocês é a vivência que eu aprendo com a Marina, né? Com a minha filha. Em momentos que a gente está inseguro, e isso acontece na vida de todo mundo, a pessoa pode ter um momento de insegurança, ela fala assim, mãe, quando eu começo a fazer alguma coisa e não tá dando certo, eu vou pro meu lugar seguro. Eu vou lá, eu pego alguma coisa que eu sou muito boa, eu faço aquilo me dá um poder e eu volto para fazer o que eu não estava conseguindo, daí eu consigo. Esse é um conselho que eu daria para vocês, gente. Todo mundo tem as suas vantagens, as suas desvantagens. Todo mundo tem o que você faz bem e o que você não faz bem. Todo mundo tem. Então é importante entender o que você faz bem, por isso do autoconhecimento. Porque se você se conhece e você sabe aonde está o teu poder, você consegue desenvolver e buscar cada vez mais essa autoconfiança. E daí desenvolver cada vez mais esse potencial e a tua autoestima começa a ficar cada vez mais segura, mais elevada, com equilíbrio. Porque você sabe quem você é, você sabe os seus limites e você sabe as suas verdades e os seus potenciais. E assim a coisa começa a acontecer e você começa eu começo a administrar realmente quem eu sou, o que eu posso fazer e como está a minha autoestima, certo? Então é importante a gente trabalhar essas questões e entender essas possibilidades. Eu vou falar agora sobre as causas da baixa autoestima, tá? Uma das principais causas é você não tratar coisas que estavam lá no passado. Por quê? Às vezes por não saber que elas existem. Então, quando a gente fala de um processo de autoconhecimento, você começa a observar e verificar, tipo nessa situação dessa minha amiga, que não perguntava na loja qual era o preço, ela tinha vergonha de perguntar qual era o preço de um produto. Estava no histórico familiar dela lá do passado, incutido pela mãe, desenvolvido pela mãe e feito com que a mãe falasse não é legal, e ela achou que aquilo realmente não era legal e dava insegurança a ela. Então eu pergunto para vocês, o que na vida de vocês traz essa insegurança? O que vocês viveram lá no passado, que as pessoas ficavam falando para vocês que vocês não tinham capacidade ou não podiam fazer alguma coisa, que geraram em vocês hoje uma insegurança? Observem, tá? A gente tem que trabalhar bastante essa autopercepção, essa autoobservação, para vocês verem em que momento da vida vocês estão. Cada pessoa está num momento de vida, cada pessoa está passando por uma situação. Qual é o seu momento? Depois a outra questão é em relação às questões sociais, né? Quer falar você que acabou de voltar? Posso falar. Agora voltamos no YouTube, já estão entrando o pessoal de novo. Pessoal, caiu a conexão, eu só reconectei, tá bom? Então vamos falar das relações sociais, né? Tem influência sobre a autoestima, porque dependendo de como são as transações feitas entre as pessoas que estão se relacionando, você entende a sua posição dentro daquele grupo, dentro daquela dupla, dentro daquele espaço, e você se posiciona inconscientemente, inclusive, e conscientemente às vezes, por já ter um autoconhecimento de que a sua autoestima é X, ou de que você é capaz de X, ou de que você é considerado naquele meio como isso ou aquilo, deste jeito ou daquele outro jeito. Então, nas relações sociais, é aí que eu vejo muita utilidade para o conhecimento da AT, de como funciona a estrutura psíquica de cada um, de como você transaciona, analisando as transações, os seus estados de ego que mandam os estímulos e para quais estados de ego da outra pessoa os estímulos são enviados e como eles retornam. Então o estudo, a análise realmente destas transações, elas ajudam, inclusive, quando eu tenho conhecimento sobre isso, a balizar a minha autoestima. Eu começo a entender, eu me comportei assim por algum motivo, o que foi, o que não foi. Isso ajuda a diagnosticar a questão de jogos, como que eu entro, por que eu entro, se eu imito alguma isca, como foi o estímulo. Então esse processo de autoconhecimento, de novo falando no autoconhecimento, e baseado, por exemplo, na teoria de personalidade, da análise de formação de personalidade, né, da análise transacional, a estruturação psíquica nos estados de ego, dão essa informação de como as nossas relações sociais influenciam a nossa autoestima. Eu tenho que falar aqui agora, porque ela parou. Somos técnicos hoje, gente, mas vamos em frente. Não paramos.
Bom, existem algumas características alguns sintomas que você pode observar se você está num momento de baixa autoestima. Vamos seguir no do meio. Algumas características, observem vocês se isso pode estar, vocês podem estar vivendo isso. Não confiar em si. Se você não está confiando em si, é porque está precisando trabalhar a sua autoestima. Talvez reavaliar algumas questões para se perceber capaz. Você falou da Marina, né? Do que ela faz para se perceber capaz, né? Então, busque uma atividade da qual você sabe que você tem habilidade e faça e realize. E perceba que sim, você, não, né, você pode confiar em si porque você é capaz. E é capaz de aprender. E nesse processo você dá um up na sua autoestima. E a outra questão, por exemplo, é não acreditar que você sabe realizar as melhores escolhas. Então, é muito comum eu ver as pessoas falando, eu não sei escolher marido, porque já estou no terceiro. Na verdade, você pode saber escolher. Tem um motivo de você ter escolhido errado, o motivo é inconsciente. Porém, sim, você sabe se relacionar. Você pode aprender a se relacionar de uma maneira diferente. De novo, não é mudando o terceiro, não é mudando o outro que você vai aprender a se relacionar diferente. É entendendo o seu funcionamento, como você se relaciona com o outro, para ver os resultados que vão estar te trazendo. Então, essa compreensão de acreditar que sim, você pode fazer escolhas melhores, sim, você pode. Não saber lidar com as consequências das próprias decisões. A insegurança também faz isso e você começa a se sentir incapaz, né? Então esse autoconhecimento vai te dar base para você poder, eu consigo sim, eu tenho estrutura para isso. E daí temos outra questão que é o medo do arrependimento. Então, fazer algo e me arrepender de ter feito, ou não fazer algo e me arrepender de não ter feito. Então, pensar nessa questão do medo, né, uma emoção, traduzida num sentimento, de arrepender-se de algo, de alguma escolha. De novo, entra na seara da segurança, né? Tomei a decisão e sou autônomo o suficiente para arcar com a consequência da minha decisão, seja ela qual for. E eu sempre falo, não há consequência negativa e consequência positiva. Há consequências, talvez esperadas, talvez inesperadas, talvez de acordo com o que eu queria, do que eu planejei, às vezes diferente do que eu queria, o resultado foi diferente. Daí você tem que parar, avaliar e ver. Foi por algo que eu fiz, a maneira que eu fiz, o modo que eu conduzi, que me levou para o lugar que eu não queria, ou foi por algo inerente a um terceiro fator que não dependia da minha vontade? Qual foi a questão que eu não atingi o meu objetivo? Então, o medo de arrepender-se, ele não precisa existir, mas ele interfere na sua autoestima. Como eu já tinha falado dessa outra pessoa, insegurança, um dos sintomas se você está tendo uma autoestima baixa. Insegurança de falar com as pessoas. Se você está tendo essa dificuldade de conversar com as pessoas, observe, isso pode ser um sintoma também de autoestima baixa. Também falta de motivação. O que mais? Falta de objetivo, né? Você não consegue se achar bom o suficiente para ter objetivos. Objetivos grandes, inclusive, ou pequenos, inclusive, né? Então, se esses sintomas estão acontecendo com você, gente, é um fator relevante de você buscar esse autoconhecimento. É a hora de você olhar e falar, tô sentindo isso aí, pra mim isso aí tá acontecendo. Então, vamos lá, é possível você mudar tudo isso. Mas eu sempre tive uma autoestima muito baixa, eu não confio em mim, porque ninguém na minha família confiava em mim. Tá na hora de virar a chavinha, tá na hora de mudar. Vamos em frente que a gente consegue fazer essa mudança. Então, assim, quais as consequências da autoestima baixa, né? Então, ela pode trazer até uma questão da falta de energia, até chegar em depressão, né? Então, essa caminhada não é positiva e não vale a pena. Então, Quer ver alguém que talvez vocês lembrem que é campeão na baixa autoestima? É aquela hiena que falava, ó dia, ó vida, ó azar. Aquela é a campeã da baixa autoestima, porque ela não acreditava em nada, que ela era potente para nada, absolutamente nada. E você viver acordando de manhã pensando, mais um dia de ó vida, ó dia, ó azar, provavelmente será mais um dia assim. Então, o qualificar as suas potências é importante. Senão pode chegar numa depressão.
E a grande consequência da autoestima baixa é você acabar se entregando para relacionamentos abusivos. Por isso você não confia em você. Se você não tem essa segurança, você vai acabar deixando o outro dominar a tua vida. E eu vou pro outro lado, que é desse mesmo relacionamento abusivo. Se tua autoestima está superfaturada, você é o do relacionamento abusivo, mas o que abusa. O abusador. Na análise transacional, a gente chama esse relacionamento de simbiose. É onde duas estruturas da psique, né? Duas estruturas, o pai e o adulto de um, junta com a criança do outro, onde um manda, pode, obedece, pensa e repensa sobre tudo, e o outro executa somente o que lhe foi mandado. Então, essa simbiose estabelecida pode gerar relacionamentos abusivos. Então, tanto na posição de abusado como de abusador. Então, a gente já falou de várias coisas assim, né? Baixa autoestima, né? Vamos falar como faz para aumentar essa autoestima, né? Então, como a gente pode se proteger e desenvolver algo que você pode olhar e falar, poxa vida, tá melhorando. Caminho principal? Autoconhecimento. Para variar, né? Desenvolver essa percepção de o que está rolando, como você está sentindo, entendendo as emoções, né? A gente sempre fala emoções, vocês vivem a gente falando sempre emoções. Entender as emoções que estão passando naquele momento. Tudo isso precisa estar nesse balaio do autoconhecimento, porque as questões que te impactam geram comportamentos, e estes comportamentos geram pensamentos em você e nos outros. E esse complexo todo te dão a noção de quem você é na fila do pão. E daí você monta a sua estima, autoestima, sobre isso tudo que está rolando. Então, se você não conhece esse fenômeno, né, geral, você não consegue trabalhar a sua autoestima só, por exemplo, fazendo uma maquiagem bonita. Você está fingindo estar com a autoestima ok. Então você maquia, fica lindona, fica lindão, penteia o cabelo, faz a barba, para se sentir melhor. Vai se sentir. Óbvio que vai. Tem uma injeção de uma química positiva, porém é de curta duração, é de pouca duração, porque a partir do momento que você lavou o rosto, a maquiagem saiu. A partir do momento que amassou a roupa, você troca, acabou aquilo lá. Então não é nada consistente, pode fazer parte de um processo de transformação, de aumento e melhoria da baixa autoestima para uma alta autoestima, porém não é a base. A base é entender o processo, entender os fenômenos, para que se trabalhe nos fenômenos e consiga se dar um passo consistente. Sabe outra forma de você aumentar a tua autoestima? Pequenos reconhecimentos. Reconhecer que você consegue com pequenas coisas. Quando a gente fala de atividade física, vamos supor. Ah, tá, então eu vou correr a maratona dos 10.000 quilômetros. 10.000 quilômetros, Exagerou, né? Os 10 quilômetros. E daí você não consegue nem chegar no portão. Adianta você colocar uma meta dessa? Não adianta. Então coloque metas pequenas e comemore as pequenas metas. Você vai percebendo o quanto você pode. E cada vez você pode mais. E essa química que é produzida a cada conquista pequena te dá força para conseguir conquistar a grande. E assim, essa divisão, a gente falou sobre isso já em outra live, essa divisão das metas em pequenas metinhas, né, para você ir atingindo, às vezes chega num ponto onde a gente, né, percebe que as pessoas empacam em um ponto específico. E daí quando empaca, vem tudo aquilo de novo, que você abandonou lá na largada da maratona, vem tudo aquilo de novo. Essa é só uma boa. Confirmando que eu sou incompetente, que eu não consigo, que você não dá conta, que você isso, que você, né, fica aquela vozinha na tua orelha falando e abaixando a tua autoestima que já estava num nível crescente, porque você tinha atingido as coisas. E parece que você volta lá pro zero. Então, não permitam esse diálogo interno. E aproveitem esta oportunidade onde algo que não funcionou de acordo com o planejado, por exemplo, corrida, né? Eu corri 1 quadra, 2 quadras, 3 quadras, 5 quadras. E daí eu não consigo sair das 5 quadras. Quando eu corro 5 e 2 passos, eu morro. Né? Eu tenho que voltar arrastado para casa. E parece que fica empacado nisso e não melhora, não melhora, não melhora. Aproveite isso como oportunidade para vencer este obstáculo. O que eu estou fazendo que não está deixando eu dar o outro passo? Aonde é minha dieta? É minha qualidade de sono? É meu preparo físico? Eu preciso fazer alguma outra atividade para dar suporte àquela minha corrida aumentada, das 5 quadras para 6, 7, 8, 9, 10 quadras, 10 quilômetros, 10.000 quilômetros?
O que está acontecendo? Então usa a oportunidade. Então, tirando do esporte, pode ser uma tarefa doméstica simples, pode ser um trabalho, pode ser entrar numa faculdade, o que você quiser. Use a questão que te barraria e te traria toda aquela noção de quem você acreditava ser e você já estava construindo para acreditar em diferente. De repente vem uma paulada na cabeça que te faz voltar atrás. Não volte. Não permita que isso aconteça. Avalie a situação, dados de realidade. Desta vez eu não consegui por isto. Trata o isto, que daí você vai conseguir. E uma forma de você avaliar, gente, que é prática e que para quem tá com o papel e com a caneta aí, eu vou falar para vocês fazerem o seguinte. Faça uma lista das crenças limitantes que você tem. Crenças negativas. Que você olha para você e fala assim, cara... Eu não sou bom nisso, eu tenho essa característica, eu nunca fui bom assim, eu nunca fiz tal coisa. Até porque essas características que a gente expõe, inclusive publicamente, por exemplo, eu sou tímido. Eu não faria uma live como esses dois fazem nunca na vida, porque eu sou muito tímido. Posso te fazer uma sugestão? Amanhã faça uma live. Liga aí a tua rede social preferida e faça uma live. Você vai ver que você não é tímido. Esse discurso do eu sou tímido presta um papel. Você se sente seguro nesse estado de timidez. Não funciona assim, não precisa funcionar assim. Porque você deve ter percebido, quem se diz tímido, por exemplo, deve ter se percebido muitas vezes impedido ou perdendo oportunidades por ser tímido. Então, se a timidez te atrapalhou em algum momento, entenda que você pode escolher se comportar de maneira diferente e não mais ser tímido. Você pode escolher ser diferente, mas é uma questão de percepção e de escolha. Quando você entra dentro de uma caixinha e se rotula, a gente já falou de rótulo também, e você se rotula, é muito difícil se libertar disso. Então tire o rótulo, por exemplo, da timidez. Tire o rótulo, por exemplo, ele é o engraçadinho da família. Você não precisa ser sempre o palhaço. Você pode ser o intelectual. O intelectual pode ser o palhaço. O que toca bem o violão pode tocar bem a bateria. O que toca bem a bateria também pode cantar. Há esta possibilidade de giro de papéis à vontade. E mesmo que eu, que não toque violão, resolva tocar violão, toque mal pra caramba, eu entro na brincadeira, toco violão, vai ser uma música, entre aspas, ruim, porém no momento da diversão vai ser maravilhoso para todos que estão participando. Vai ser um momento produtivo para todos, mesmo que eu não esteja tocando perfeitamente. Entram todos aqueles compulsores que a gente já falou de seja perfeito, agrade sempre, seja esforçado, seja forte. Então isso tudo conta para a sua autoestima, como você faz e desempenha seus papéis. Então não se rotule, abra a cabeça para possibilidades diferentes. Então, a partir do momento que você colocou no papel quais são essas características, comece a olhar e falar e colocar uma definição tua, tirando essas crenças. Então, muitas vezes a gente tá assim, eu brinco aqui com vocês e já falei algumas vezes, eu não cozinho. Eu não cozinho, eu não gosto de cozinhar. E de repente eu faço alguma comida, todo mundo... Nossa, que gostoso, me dá receita. Fala, opa, isso faz... Não, peraí, então não é bem assim. Então a minha autoestima dentro da cozinha não é tão baixa assim, é possível. Não precisa ser... E você pode melhorar, e cada vez, então vai rompendo, porque às vezes é só uma imaginação, uma crença sobre aquilo que você acredita que você tem algo baixo. Na verdade você não tem, como ele falou, da timidez. Às vezes você acredita que você é porque algum dia alguém te falou. E você não é. Experimente não ser. E daí você começa a olhar e falar, opa, realmente. Então o nosso convite hoje é para que você, hoje, ou amanhã, já coloque alguma coisa que você olha pra você e fala assim, isso nunca vou fazer, faça. Busque fazer, né? Não precisa, eu brinquei da live, não precisa fazer a live amanhã, mas busque pequenos passos para chegar na live, por exemplo, né? Busque pequenos passos para te tirar da timidez. O que eu posso fazer de diferente para, né, perder a timidez? A gente não está num momento muito favorável para isso, por exemplo, timidez, porque a gente não pode ter reuniões sociais, enfim, né? Mas tem a rede que está à nossa disposição para esse tipo de questão. Mas busque pequenos passos que te levem a esse objetivo que era a tua crença de que você não poderia fazer nunca na sua vida. Por exemplo, falar uma língua. Por exemplo, estudar. Por exemplo, ir dormir mais cedo. Porque não dá, porque eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu não consigo dormir mais cedo. É possível. Você fazendo, né? A gente já comentou sobre estruturação de tempo.
uma administração adequada dos seus afazeres, um dimensionamento adequado com as horas disponíveis para executar, com as tarefas que tem para fazer, você consegue dar conta e ter tempo, por exemplo, para dormir, se na lista estava eu não consigo ir dormir no horário que eu queria. E vamos dizer que você está com uma autoestima legal e você tem situações que podem te tirar daquilo e você fala assim, puxa, de novo. E uma das maiores grupos que podem te tirar a tua autoestima, infelizmente, são as pessoas que você mais ama. São as pessoas que estão em volta de você. Por causa de rótulos que já foram colocados lá na infância ou sempre vai voltar e você sempre vai ouvir aquela mesma história. Quando você está num processo de desenvolvimento humano, quando você está num processo de autoconhecimento, é importante muitas vezes você estar perto de pessoas que te impulsionem para frente para você não dar aquele passo que o Rubens falou para trás. Porque às vezes você está caminhando e indo e chega uma pessoa da tua família que te ama, mas está tão acostumado a tirar um sarrinho que te puxa para trás. E daí você percebe que você tá indo e vai ter que voltar, porque, puxa vida. Aquilo, e com família é muito complicado, porque aquilo te fisga emocionalmente de uma maneira que você é incapaz, conscientemente, inclusive, de fugir daquilo. Jogar um balde de água fria, como diz o ditado. Por isso é importante, não simplesmente você, muitas vezes, distanciar-se desse meio ou excluir-se desse meio para não sofrer isso, mas executar o que a gente já falou também, eu sempre repito, porque é uma condição essencial para relacionamentos, é construir um campo comum de convivência, é chegar para a pessoa num diálogo emocionalmente educado, comentando este tipo de fala, onde rotula a minha pessoa como XYZ, me agride, me deixa desconfortável junto com os outros. A gente pode mudar isso? A partir de agora, você pode não mais ter esse comportamento com relação à minha pessoa, isso facilita para mim, isso não vai doer em mim se você se comportar de outro jeito, como dói hoje você fazendo isso que você fez. Então, a construção de um campo comum de convivência contratado, falando para as pessoas que estão convivendo dentro daquele campo, que você está num processo XYZ e você precisa e gostaria de contar com a colaboração deles, eu tenho certeza que, principalmente falando em família, a gente vai conseguir o apoio de todos e vai dar certo. Então a Letícia colocou ali, acho que respondeu, né, Letícia? Ela perguntou assim, tá, e ali, finge que não ouviu? Não pode fingir, nada de fingir. Esse negócio de fingir, esse negócio de fingir não funciona. Engolir sapo, fingir que não deu, não é bom, não dá bom. É que você queria outro problema, né? Então o mais fácil e o mais indicado é no processo apresentar. As pessoas às vezes não vão entender o que significa isso. Para quem não tá aqui junto, isso. não vai entender o que é, o que ela tá falando, autodesenvolvimento e tal. Mas você coloca, ó, estou passando por um momento da minha vida que eu tô me buscando me conhecer, esse tipo de brincadeira me incomoda, esse tipo de posicionamento que vocês colocam aqui dentro me diminui e eu não tô no momento para isso, eu gostaria que vocês... E a pessoa respeita, gente. É uma questão de contrato, é uma questão de relacionamento. Então, cada situação é uma situação, a gente sabe, mas o mais comum é isso, e a gente já viveu várias experiências com várias pessoas que já fizeram um processo de desenvolvimento aqui no COIA junto conosco, e as pessoas trazem as respostas dizendo, é possível, eu tinha medo porque eu ia fazer alguma coisa, eu já achava que a minha família ia... E não, e com o tempo a pessoa começa a ver você um ser melhor, um ser... Daí ela fala, vê o seu desenvolvimento, vê você saindo de armadilhas que você caía antes e fala, nossa, mas o que está acontecendo que você não está, né? Que você está indo, a gente percebe que você está andando, você não está estagnado. E daí vem a curiosidade sobre, daí você também, além de estar tendo um processo de desenvolvimento na sua vida, você começa a ser, né, uma formiguinha dentro do formigueiro, você começa a espalhar isso para os outros, falando que é possível, daí você começa a ensinar como faz, olha lá, vê o vídeo do Rubens Namara, né? E vamos aprender, e as pessoas que estão ao seu redor vão perceber essa mudança de comportamento seu e vão ficar curiosos para melhor, para positivo, entendendo que é um processo que traz resultados muito, muito satisfatórios. Por isso que é importante a gente ir rompendo as coisas do passado. É outra coisa que pode te desestruturar. Você está numa caminhada legal de conhecimento, de autoestima, e está se sentindo bem, e de repente vem uma coisa lá do passado e te derruba de novo. Então é importante ir reestruturando tudo isso nessa caminhada para você poder ter a segurança de que vai chegar numa situação onde você fala, opa, eu cresci, eu melhorei, eu tenho uma autoestima hoje muito mais confiável. Beleza? Outra informação que a gente gostaria de passar para vocês é uma coisa que a gente já comentou ali no iniciozinho sobre
A gente já nasce com autoestima, afinal? Ele desenvolve a autoestima à medida que a gente vai crescendo, que é aquela história que eu contei lá no começo. A partir do momento que o bebezinho vai recebendo os inputs das pessoas que convivem com ele, ele vai entendendo quem ele é na fila do pão, ele vai entendendo, ele vai tendo uma estima por si baseado no que os outros vão colocando para ele. E ele vai escolhendo comportamentos que vão justificando aquela escolha inicial que ele fez, isso vai somando, vira uma bola de neve, passa a adolescência assim, comprova tudo e busca situações que comprovem aquela crença maluca, às vezes, que ele pôs na cabeça. Por isso o autoconhecimento é importante, para limpar o trecho dessas crenças limitantes, dessas desqualificações que são feitas, para entender realmente o seu potencial, quem você é, o que você pode, quanto você pode. É impressionante como empodera a pessoa conhecer-se. E daí, gente, você pode olhar e falar assim, não, mas eu sou, né? Você fala, sempre você tem algo para ensinar para outra pessoa. Sempre você tem alguma coisa boa para ajudar a outra pessoa. E sempre você tem algo para aprender de alguém. E sempre tem algo para aprender de alguém. A grande dificuldade hoje que nós temos visto também é a questão do excesso de autoestima, né? Porque as crianças, muitas vezes, foi feita uma pesquisa e perguntaram para os adolescentes, eles disseram o seguinte, que eles acham que se eles dominassem, se eles assumissem a administração do mundo, eles fariam muito melhor. A grande maioria dos adolescentes estão assim. Tenho certeza disso. A autoestima deles está muito boa, só que eles não sabem nem arrumar o quarto, né? Muitas vezes. Então a gente tem que tomar cuidado também como está sendo colocado isso e criando uma autoestima exagerada, porque o excesso de autoestima também faz mal. O dimensionamento adequado da estima é importante. Por isso o autoconhecimento. Para eu saber exatamente em que nível que eu tô, como que eu tô lá, nem cá, nem lá, nem cá, nem muito, nem pouco. Isso é muito importante. E tem realmente uma geração muito grande que se acha, né? Se acha mesmo e na verdade não é tudo aquilo. Porque foi treinado a entender que é o rei da cocada preta. É ele. Nossa, como é inteligente esse menino. Exatamente. Nossa, não que não é seja, é ok fazer elogio, é ok, mas que seja condizente e proporcional com a realidade. Porque senão você cria um ser humano que se acha. Vocês conhecem algumas pessoas assim, tenho certeza absoluta. E daí essas pessoas, eu vou falar pra vocês, não vai caminhar com a gente aqui no autodesenvolvimento. Porque eles olham e falam assim, nossa, eu já sei tudo isso. E não precisa realmente, né? Porque já sabe tudo, então ok. Só que você olha pro casamento, a esposa está destruída, os filhos não estão bem, quer dizer... Reclama do trabalho. Né? Então tem um monte de característica que é importante avaliar e verificar, peraí, mas está valendo a pena ou não está valendo a pena? Então é importante a gente entender que a autoestima, ela deve ser reconhecida a partir daquilo que é o que você tem de vantagem, o que você tem de desvantagem, equilibrar tudo isso e entender que você não é melhor que ninguém e você também não é pior que ninguém. Você tem muita coisa a oferecer para as pessoas e você também tem muita coisa para receber das pessoas. Por mais que você já conheça muita coisa dessa vida, sempre tem um pouquinho a mais para melhorar. A gente tem um amigo que sempre fala isso. Sempre tem espaço para melhorar. E a gente gosta muito dessa frase, porque, gente, a gente sempre tem um espaço para melhorar. Então é essa a nossa caminhada, essa a nossa busca aqui com vocês. Né? E comentando finalmente, quando a gente foca na autoestima, a gente tende a ou superfaturar ou subfaturar. Ou a gente tende a ficar super inflado, né? Nosso ego vai lá no céu, ou a gente murcha de um jeito que eu sou, né, um zero à esquerda. Como que a gente modula a nossa estima, a nossa autoestima? Através do autoconhecimento. Se eu entendo como eu funciono, como eu me comporto, quais são meus sentimentos, eu consigo dimensionar adequadamente. Eu não vou acreditar no que me falam, porque eu me conheço o suficiente para saber que eu não sou tímido, que eu não sou feio, que eu não sou a 8ª maravilha do mundo, que eu não sou isso, que eu sou aquilo. Então eu sei exatamente quem eu sou, como eu sou. Eu não preciso confiar ou depender do que os outros me dizem para ter a minha estima, seja ela alta ou baixa. Então, a chave para trabalhar a autoestima não é trabalhar a autoestima. Não é maquiar, não é se vestir, não é aprender uma língua, não é fazer uma faculdade, não é comprar um carro para se sentir bem. Não! Assim você fantasia, assim você disfarça, assim você não vai ao ponto. O sério da questão é entenda-se, compreenda-se, conheça-se. Aí você vai poder dizer, eu sei quem eu sou. Quando você fala que você sabe quem você é, não há uma pessoa nessa face da Terra que consiga te desestruturar a ponto de você ter que mudar a chavinha. Mas esse eu sei quem eu sou baseado em dados e fatos. Porque aquele povo inflado que a gente falou sabe quem eles são.
aliás, acham que sabem quem eles são. Então, baseado na realidade, no aqui e agora, nos dados e fatos colhidos pelo que você tem de potencial, pelo que você tem de dificuldade, você consegue saber o que você dá conta de fazer, até quando, até onde você pode ir, seus limites. Você se conhece e daí sua estima fica adequada, nem superestimada, nem pouco estimada. Sua autoestima fica ok. E daí aquele tipo de pessoa que você fala e fala, meu Deus, olha que pessoa que é. Ela é. Ela não precisa fazer nada para ser, ela simplesmente é. Porque funciona assim mesmo. Ela sabe, ela não precisa provar nada para ninguém, nem para ela mesma. Porque ela sabe exatamente o ponto que ela está na vida dela. E esse ponto não é fixo, lembrem-se disso. Esse ponto ele pode ser mudado. A partir do momento que eu entendo que tal coisa eu posso e quero modificar, eu vou atrás e modifico. Então, uma pessoa com uma estima adequada, com uma autoestima boa, vai dar conta de fazer isso. Então é isso que a gente queria passar para vocês hoje, gente. Se vocês querem ter uma boa autoestima, busquem se conhecer. Vamos com a gente nessa caminhada do autoconhecimento, porque vale a pena e assim você vai ter uma vida que merece, uma vida que funciona. Venha conosco nessa jornada de uma vida que funciona. Um beijo a todos, obrigado pessoal pela companhia. Até a próxima. Até a próxima.